E se um texto de milhares de anos, na verdade, guardasse um mapa? Um mapa para a força mental que a gente tanto precisa hoje em dia. Parece meio maluco, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos decodificar como um salmo super antigo pode oferecer uma estrutura psicológica, olha só, surpreendentemente moderna para construir resiliência. Essa pergunta já começa indo direto ao ponto, né? Vale a pena parar um segundinho para pensar nela. Onde é que a mente está fincando raízes agora? Essa é uma reflexão fundamental, porque o lugar onde a gente decide plantar a nossa atenção, bom, isso define praticamente todo o resto da história. Então vamos começar pelo começo, pela fundação de tudo. O ponto de partida nesse mapa não é sobre adicionar alguma coisa nova, mas sim sobre limpar o terreno. A gente está falando aqui do princípio da higiene mental, a decisão consciente de proteger nosso ambiente interno. Esse é o verdadeiro alicerce da nossa força. É bem interessante notar uma coisa aqui. A primeira instrução para construir força não é um faça, mas um não faça. É uma ação de recusa, sabe? É sobre escolher ativamente se afastar de conversas, de influências e até daqueles pensamentos que, no fundo, a gente sabe que só drenam a nossa energia vital. E aqui está o ponto-chave. Isso não tem nada a ver com moralidade, com ser bom ou mal. É pura estratégia psicológica. É um princípio muito prático de bem-estar. A verdadeira coragem muitas vezes começa com a simples e poderosa decisão de dizer não para proteger a própria mente. Ok, então, com o terreno limpo, o que vem em seguida? Bom, agora a gente muda de marcha. A gente sai da defesa e vai pro ataque, sabe? A gente para de só evitar para começar a engajar. É aqui que o treino da mente começa para valer. A lógica aqui é simples, mas é muito poderosa. A energia que antes era gasta se defendendo do que é negativo agora é reinvestida. Ela é toda canalizada para construir algo por dentro, uma verdadeira arquitetura mental, com pilares de valores bem claros e um propósito que serve como guia. E quando o texto fala em meditar dia e noite, não é para a gente pensar em algo místico, não. É para pensar num treino mental diário. É o que hoje a gente chamaria de ruminação positiva ou mindfulness focado. É o ato de repetidamente se lembrar de quem se escolheu ser. Basicamente, é um ciclo de 3 passos para fortalecer a mente. Primeiro, a gente aponta o foco. Depois, a gente pratica esse foco, como se fosse um músculo mesmo. E por fim, a gente reforça essa prática todos os dias. Direcionar, exercitar, reforçar. Simples, né? É a ginástica mental que constrói a resiliência. Certo, mas e depois de todo esse trabalho de limpar o terreno e treinar o foco, qual é a recompensa? O que acontece no final? Pois é, agora a gente chega no grande prêmio, um estado de resiliência tão profundo que o texto antigo usa uma das metáforas mais poderosas que existem para descrever. O resultado é se transformar numa árvore. Isso mesmo, uma árvore forte, com raízes profundas, plantada onde a água corre farta. É isso que é resiliência. E olha só, não é algo que acontece por sorte não, é a consequência direta e inevitável dessa disciplina mental toda. Mas que água é essa que nutre as raízes? Não é nada mágico. É a nutrição psicológica do dia a dia. É o sono que recupera. São as relações que dão apoio. É o cuidado consigo mesmo. E, principalmente, a clareza de ter um propósito. São essas coisas que fortalecem de verdade, de dentro para fora. E uma árvore bem nutrida não só sobrevive às tempestades, ela prospera, ela dá frutos. Ou seja, a pessoa não só aguenta a pressão, como continua produtiva, criativa, gerando valor. O estresse pode vir com tudo, mas a identidade, aquele quem eu sou, permanece inabalável. E essa é, talvez, a maior de todas as lições. O objetivo dessa jornada toda não é só aprender a aguentar pancada. É criar uma base tão sólida que tudo que se constrói em cima dela floresce. A meta final não é a sobrevivência. A meta é a prosperidade. Mas todo mapa tem 2 caminhos, né? A gente viu o caminho da árvore forte. Agora, a gente precisa olhar para o outro lado, para a rota que leva à fragilidade. Qual é o custo psicológico de simplesmente ignorar essa estrutura interna? O contraste aqui não podia ser mais gritante. De um lado, o peso, a estabilidade, as raízes profundas da árvore. E do outro, a leveza vazia da palha. Sem rumo, sem controle, sendo levada por qualquer sopro de vento. É a imagem perfeita da instabilidade. É exatamente isso que acontece quando se ignora o mundo interior. A pessoa se torna psicologicamente frágil.
Sem um centro de gravidade interno, qualquer probleminha, qualquer opinião dos outros, qualquer crise vira um vendaval capaz de desestabilizar tudo. E os sintomas dessa instabilidade são bem claros. Viver reagindo a tudo, se sentir constantemente sobrecarregado, ser jogado de um lado para o outro pelas opiniões de fora, e no fundo de tudo isso, uma sensação de vazio, de não se sustentar nem mesmo diante do próprio espelho, do próprio julgamento. Então, depois de ver esses dois caminhos, qual é a grande conclusão? É a seguinte: resiliência não é um dom, não é algo que uns têm e outros não. É uma habilidade. E como toda habilidade, ela é construída através de uma escolha. Uma escolha deliberada que a gente repete todos os dias. E a boa notícia é que o caminho para a força é conhecido. Não é um mistério. Ele é pavimentado com integridade, com foco, com as escolhas conscientes que são feitas no dia a dia. Existe um guia interno que reconhece e valida esse percurso. Se for para guardar uma única ideia de tudo isso, que seja esta: força não é a ausência de tempestades, é a certeza das próprias raízes quando a tempestade chega. Não se trata de evitar a luta, mas de saber onde se está firmado quando ela acontece. No fim das contas, a mensagem toda se resume a uma decisão, uma escolha. A força mental não é um acidente, é um projeto. Um projeto intencional sobre onde e como a nossa mente vai ser nutrida. E com isso, a gente fecha o círculo, voltando àquela primeira pergunta. A resiliência é de fato uma escolha? Então, a questão permanece, não só para hoje, mas para amanhã e depois, onde é que a mente está sendo plantada? A escolha, como sempre, é de cada um.